Bem-vindos a mais uma edição do programa Ação Social. Nas últimas semanas, a região da Zona da Mata Mineira foi severamente castigada por fortes chuvas que deixaram um rastro de destruição, enchentes e deslizamentos. Diante desse cenário desolador, o presbitério da Igreja Cristã Maranata, na pessoa do seu presidente, pastor Alexandre Gueiros, mobilizou a diretoria operacional da instituição para atender com urgência às necessidades dos irmãos, de seus familiares e também dos vizinhos afetados por essa tragédia. O trabalho social continua. A instituição já iniciou uma segunda etapa de entregas na região. Agora, além dos itens de necessidade básica, a ação distribui materiais escolares para garantir o retorno dos estudantes às salas de aula. Essa nova fase também inclui a reposição de bens essenciais, com a entrega de móveis e eletrodomésticos diretamente nos lares atingidos. Para que todo esse aporte chegue a quem precisa, a logística é fundamental. O Manaim de Juiz de Fora, por apresentar uma infraestrutura ampla, tornou-se o ponto estratégico para a montagem das caixas e distribuição de todos os donativos. Estamos aqui no Manaim de Juiz de Fora, do estado de Minas Gerais. Participamos aqui junto com mais companheiros da coordenação deste local. E nós estamos vivendo aqui nesse evento, que é triste, porque tivemos mortes na cidade, muitos prejuízos materiais, embora o nosso povo foi preservado nessa questão de perdas de vidas, mas nós estamos vendo nesse episódio o Manaim mais uma vez como centro de convergência de todo o povo da região, cidade de Juiz de Fora, Cataguases, Muriaé, e o Manaim é esse ponto aqui onde estão sendo reunidas todas as doações, onde nós podemos ver todo o voluntariado de todas as igrejas, onde os pastores eles trazem as suas demandas e também trazem as suas contribuições, e de forma que o nosso povo, aqueles que foram atingidos, praticamente todos já foram atendidos, e aqueles que não foram por uma questão de tempo, mas serão também. E dentro dessa operação que vem desde o presbitério, com a sua administração, dando as deliberações, e aqui nós na ponta da linha, executando todas as orientações e fazer chegar até o nosso povo tudo aquilo que eles necessitam nesse momento tão difícil, seja na assistência material, mas principalmente na assistência espiritual. Os donativos vieram de vários estados do Brasil, num total de mais de 100 toneladas, exigindo organização e agilidade na triagem. A gente separou em setores, setor de limpeza, setor de cesta básica, setor de higiene pessoal, e com uma demanda específica que a gente recebeu hoje, muito materiais escolares, a gente abriu o setor também de materiais escolares, onde a gente está separando cadernos, lápis, roupas também, que a gente tem um setor de roupas. Estamos junto com produtos de limpeza grosso como água sanitária, sabão em pó, detergente. No setor de higiene, a gente está usando papel higiênico, escova de dentes, desodorante, coisas básicas para higiene pessoal. E cada setor está responsável alguns irmãos que a gente separou para poder estarem disponíveis para organizar melhor essa demanda de chegada dos caminhões, quanto também a organização dentro do que vai em cada kit. A gente tem uma padronizada, a gente colou em cada setor o que viria em cada kit para padronizar, para atender melhor a população. Nós estamos separando, pelos os mantimentos por partes. Estamos colocando a cesta básica tradicional, mas também incluindo café, kit criança, biscoito, achocolatados, polvilhos para as nossas crianças. E também, com o fechamento dessas cestas, nós colocamos um pack de água para cada família que vai receber. Nossos irmãos que foram atendidos, boa parte já foi contemplado com as necessidades que eram necessárias na semana passada e até mesmo nessa semana. Então, nessa semana, nós estamos estendendo essas demandas para a população mesmo, para que nós possamos atender o maior número de pessoas que foram atingidas pela chuva. Após a montagem dos kits, a logística de entrega entra em ação. Uma verdadeira
força-tarefa foi desenhada e alinhada para realizar as entregas domiciliares, garantindo que a ajuda chegue diretamente nas mãos de quem mais precisa. Nós recebemos aqui em torno de 90 toneladas de comida ao todo até agora. Já distribuímos mais de 2.000 cestas. Hoje serão distribuídas cerca de 500 cestas, mais 500 kits de material de limpeza, de higienização, de coisas pessoais. Estamos distribuindo fraldas, estamos distribuindo remédios. Vamos distribuir também cerca de 3.000 litros d'água ainda nestes dias aqui em Juiz de Fora. Tudo isso para Juiz de Fora, Matias Barbosa. Também temos um centro de distribuição na cidade de Ubá, que os irmãos também estão fazendo a mesma coisa que estamos fazendo aqui. E a participação para que isso acontecesse vem das nossas igrejas. Famílias inteiras estão sendo assistidas. As mesmas foram surpreendidas com o impacto das fortes chuvas que causaram grande destruição. Num primeiro momento, agiram com a ajuda de familiares e vizinhos, mas agora têm o apoio de toda a estrutura da igreja. Eu agradeço muito a vinda de vocês aqui, porque o que a gente está passando é só pela misericórdia de Deus. E a Igreja Maranata tem dado esse apoio, né? Graças a Deus que Deus enviou vocês, porque a minha casa está interditada hoje, porque 2 casas ao lado da minha casa desmoronou, então eu estou impedida de ficar na minha casa, né? E isso é uma coisa assim, que Deus me deu pela segunda vez um livramento. Que da outra vez a minha casa caiu e Deus me livrou. Dessa vez foi a mesma coisa. Eu estava dentro de casa quando as 2 casas desmoronou do lado da minha, mas a minha, graças a Deus, não foi atingida. Mas estou impedida de ficar dentro dela. Estou vivendo de favor de uma vizinha que me emprestou 2 cômodos para mim poder estar lá, ficar lá com meu filho, né? Que Deus usou ela para isso. E agora a gente está esperando uma posição da Defesa Civil para mim poder ver se eu posso ou não voltar para dentro da minha casa. A experiência é única, né? Porque a gente vê que nós não estamos sós nesse mundo. Ainda existem, né, pessoas boas, de corações bons. Não falo só de uma instituição, né, que é a igreja, mas o ser humano em si. Deus toca os nossos corações e a gente vê que Deus ainda não desistiu do homem, né? Porque o Espírito Santo nos move. Nos proporciona esses momentos aqui, que para nós é realmente de grande alegria, de conforto, diante de tantas perdas. Isso para nós é de grande valia. Então, a gente vê que é feito o que está na palavra dos 10 mandamentos que o Senhor, né? Amar o próximo como a ti mesmo. E que com essa doação aqui, eu não tenho palavra para poder agradecer primeiramente ao Pai Celestial e segundamente à amada igreja, né? Esse corpo que me ajudou imensamente com móvel, com oração, e toda a honra e toda a glória seja dada a Deus por essa vitória e que cada vez mais a igreja seja abençoada. A parte emergencial já passou. Os itens de primeira necessidade foram supridos em abundância e ainda há muito em estoque. E agora chegou a hora da reconstrução dos lares. O presbitério da Igreja Cristã Maranata providenciou móveis e eletrodomésticos essenciais para que as famílias possam recomeçar. Inicialmente concentrados no Manaim de Juiz de Fora, os itens incluem 42 camas e colchões, 34 guarda-roupas, além de 18 mesas, armários de cozinha, geladeiras e fogões. Mais de 50% dessas entregas já foram concluídas, respeitando o tempo de cada família para que as casas tivessem condições seguras de acomodar os novos bens. Eu me senti muito acolhida pelos irmãos, muito atenciosos. Aí, quando a água estava na minha casa e depois que baixou, os irmãos reuniram todos, ajudaram a fazer a limpeza. O pastor Anjo deu muita atenção a gente, sabe? Eu me senti acolhida pela igreja o tempo todo. Nunca me senti sozinha. Sempre senti o amor dos irmãos pela gente. Tenho só que agradecer os irmãos. Eu acho que foi muito importante, eu fico muito feliz, grato, né, pela atenção dos irmãos, por tudo que a Igreja Cristã Maranata tem feito,
para conosco aqui, né? Um momento difícil, um momento que nós passamos de cheias do rio, né? E neste momento, né, o acolhimento, os donativos foram colocados à nossa disposição. Eu não tenho palavras para agradecer, porque tudo que vocês fizeram por nós, né? Por carinho, pelo zelo, né? Além do espiritual que é levado a cada um de nós, a cada dia na igreja, né? Fazer uma parte de uma obra, que é uma obra revelada pelo Espírito Santo, né? E a alegria nossa é imensa, né? Saber que tem irmãos que se preocupam com o próximo, com aquele que está sofrendo, aquele que está passando por um momento difícil, como nós passamos, né? E Deus, Ele nos colocou num lugar maravilhoso, que é a Igreja Cristã Maranata, né? Que a gente faz parte há 20 anos dessa obra, e é com muita alegria, né? Que eu acho que eu recebo os donativos dos irmãos, pelo carinho dos irmãos, por tudo que os irmãos fizeram para conosco, não somente os donativos, mas os irmãos que apoiaram, né, na limpeza da casa, na hora de uma palavra de ânimo para erguer, né, a gente para poder vencer, e Jesus Cristo que esteve conosco a todo momento, né, operando em tranquilidade no coração, sabendo que a água estava passando ali fora, uma correnteza muito forte, em saber que a nossa casa aqui é uma casa pouca estrutura, mas o Senhor segurou a casa, né? A gente ficou em cima de uma laje, tudo ali, da outra parte da casa, ela tem laje. Então a parte de cá, ela é fraca, mas o Senhor sustentou, não deu uma trinca na casa, não abalou em nada, né? E eu sou grato por tudo, pros irmãos, pela assistência que os irmãos estão dando, e também porque o Senhor fez por nós. Aí, como Deus, né, provê todas as coisas e não desampara os seus servos, a Igreja Cristã Maranata nos deu assistência com móveis, eletrodomésticos. Aí estamos refazendo as nossas vidas pela ajuda primeiramente a Deus e depois dos irmãos que estão nos dando toda assistência. 9 templos da Igreja Cristã Maranata também foram atingidos pela enchente e os deslizamentos na região. Diante disso, um diagnóstico rápido foi feito pelo presbitério, que aprovou a contratação de prestadores de serviços locais. As obras de recuperação já começaram. Nós tivemos 9 igrejas aqui na cidade de Juiz de Fora que foram afetadas diretamente aí com as consequências dessa chuva muito forte. E desde o início da semana, assim que houve o ocorrido, o presbitério nos enviou aqui o pastor Francisco Damiani, com conhecimento profundo, técnico dele, nos ajudou bastante percorrendo todas as igrejas. Nós visitamos cada igreja 2 vezes, uma vez somente para acompanhar, fazer avaliação, e a outra vez já com um empreiteiro que já foi autorizado, inclusive, já a iniciar as obras. E hoje nós estamos aqui nessa igreja, acompanhando. Houve aqui um deslizamento muito grande de terra, e hoje nós estamos aqui já para dar início a essas obras. A partir de hoje deu início a essas obras, então a partir daqui as demais igrejas também serão contempladas com essa obra de reforma, a questão estrutural, tudo aquilo que é necessário, que o presbitério prontamente nos atendeu e já foi autorizado já os serviços necessários para darmos andamentos aí nos cultos dessas igrejas. Essa ação social conta com a participação de muitos voluntários, alguns de outros estados e a maioria da região. Gratidão, sempre demonstrando que a satisfação, né, de terem um povo que está trabalhando por tudo o que tem sido necessário. Muita água foi distribuída pelo momento que vivemos e as águas nem sempre são tão próprias para consumo, mas a água chegou em grande quantidade e tudo isso já foi distribuído, e ontem chegou mais uma grande quantidade, e nós continuaremos incansavelmente com esse trabalho e glorificando a Deus, porque todos os recursos nos têm sido dados, inclusive pelo nosso presidente, o pastor Alexandre Gueiros, como toda a estrutura do presbitério tem estado em contínuo, 24 horas por dia à disposição. Nós somos gratos e louvamos ao Senhor por isso.
Encerramos esta edição destacando que a força-tarefa na Zona da Mata Mineira continua. O trabalho de assistência segue em andamento para garantir o suporte necessário às famílias e a recuperação da região. Este foi o programa Ação Social de hoje. E o encerramento fica com as palavras do pastor Jorge Dias, da Igreja Cristã Maranata Cerâmica. Paz do Senhor Jesus, é o pastor Jorge Dias aqui, da Igreja do Cerâmica. Só estava te mandando esse vídeo para o senhor, tomando liberdade, tá? De mandar esse vídeo para o senhor, para expressar a vocês a nossa gratidão. Não tem nada que paga esse amor que vocês estão tendo conosco aqui em Juiz de Fora. Eu cito em especial aqui pela minha igreja do Cerâmica, que foi uma das igrejas mais atingidas. Nós estamos ainda sem culto porque não tem como fazer por causa do cheiro forte que está dentro da igreja, apesar de estar limpo. Mas a lama que veio do rio, de esgoto, ou seja, veio 1,5 metro dentro da igreja. Mas eu estou mandando esse vídeo para agradecer ao Senhor. Eu estou acompanhando o vídeo que o Senhor mandou, o último vídeo agora que o Senhor mandou para a gente, né, que a irmã Claudinha está aqui em Juiz de Fora, para agradecer, pastor. Que Deus abençoe o Senhor. Que Deus abençoe também o nosso pastor que esteve aqui em Juiz de Fora, que foi muito amável, a gente procurou assim dar um carinho muito grande para ele aqui, tá bom? E que Deus abençoe vocês, que abençoe também toda a nossa direção, o nosso presidente. Eu vou falar uma coisa para o senhor, tem 38 anos que eu moro em Juiz de Fora. Eu nunca vi uma catástrofe dessa em Juiz de Fora, mas também eu nunca vi tanto amor.